o vinho, com Michael Valer. O que nós temos hoje? O que tu tá aprontando hoje? Vamos aprontar o seguinte, vamos aprofundar uma pauta da Band, do Jornal da Band, do sábado passado. No sábado passado, a Band fez uma matéria falando sobre tendências e novas formas de consumo de vinho, né? Com o querido Tiziano, né? Tiziano fez a reportagem. Oi, Vicente. Tiziano Kessler, né? E aí eu participei da reportagem lá, conversamos um pouco. E obviamente, né, no Jornal da Band... Aliás, vamos lá, parênteses, né? Eu acho que a Band, o Grupo Band, é uma das que mais dá espaço para a cultura do vinho, para falar sobre o vinho sem nenhuma influência comercial, assim, né? Para falar sobre tendência, sobre o consumo brasileiro, enfim. Isso é muito bacana. Volta e meia tem alguma matéria interessante que chama atenção, né? Enfim, e eu pude falar um pouco sobre o tema, e aí eu resolvi, então, trazer aqui para vocês alguns pontos de tendências para esse ano de 2025. Tem 3 que, de certa forma, foram citadas ali na matéria do Jornal da Band, mas eu também quero repercutir com vocês uma matéria que eu li de uma revista americana, a 75th Daily, já que falamos do Trump hoje aí, do bafo do Trump. Do bafão. Essa é uma revista voltada para negócios do vinho, e elas fizeram um artigo bastante interessante que eles evidenciaram 5 tendências para 2025, obviamente com um viés bastante interessante do mercado americano, mas com assuntos que dá para o mundo inteiro ficar ligado, né? Mas vamos falar um pouco sobre os pontos levantados ali no Jornal da Band, né? Eles colocaram sobre novas formas de consumo e visitaram o vinho da Janela, né? Não sei se vocês chegaram a já ver esse estabelecimento que abriu na Cidade Baixa, que é inspirado em algumas localidades italianas, né? Então, lá na Itália tem alguns lugares que tem a taberna, assim, e nessa taberna tem uma janela. E aí, nessa janela, tu compra a taça de vinho. Então, tu vai ali, normalmente é um vinho de távola, um vinho mais simples, né? Paga e a pessoa te dá a taça. Então, tu não precisa nem entrar no estabelecimento, né? E isso eu achei muito legal, eu estava vendo esses dias. E aqui no Rio Grande do Sul tem, eu não sei se agora não me lembro da cidade que já implantou. A matéria abriu, foi aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa. Não, mas eu vi no interior aqui, não me lembro qual. No interior do Rio Grande do Sul? É possível, porque é uma ideia fácil de implementar, sim, né? Eu achei tão legal. E onde é que está colando por que essa iniciativa, né? Porque tem se buscado formas, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, formas de tornar um pouquinho menos elitizada a bebida, né? De popularizar, de tornar mais acessível. Então é uma forma de atingir públicos que às vezes não estão acostumados, públicos novos, públicos mais jovens, né? Então está dentro dessa tendência de tentar, principalmente aqui no nosso país, tornar mais popular, menos elitizado o consumo de vinho. Agora, outro ponto, que foi até onde nós tivemos lá no Dionísia, né? Todo mundo já falamos, todo mundo conhece aqui, já tem uns 5, 6 anos esse estabelecimento. E lá o diferencial é que a gente tem mais de 60 rótulos de vinho para tu degustar em taça. Tem máquinas, né? Que tu escolhe a dose, pequena, média ou grande, tu bota um cartão e tu te serve quais vinhos que tu quer. E aí o que eu comentei, que essa forma, ela é muito interessante em mercados emergentes. O Brasil, ali de 2019 a 2022, teve uma expansão no consumo muito, muito grande de vinho, né? E uma característica de mercados como o Brasil, mercados que estão em expansão, é que tu tem uma massa de novos consumidores muito grande. Pessoas que começaram há 1, 2, 3 anos, começaram a beber vinho. E o que é característico desse grupo de consumidores? Que elas não têm uma preferência muito bem definida. Então, elas estão dispostas a experimentar, elas estão curiosas, elas querem experimentar diferentes vinhos, diferentes variedades, estilos, né? Então, esse tipo de consumidor, para ele, é muito mais interessante ir num restaurante, ir num bar e provar 5, 6 vinhos diferentes do que comprar uma garrafa e ficar a noite inteira tomando o mesmo vinho, né? Então, isso não é uma coisa só do Brasil, mas, como eu disse, de novos mercados em expansão, né? E esse tipo de estabelecimento que ofereça vinho em taça tem bastante relevância para ter sucesso e para satisfazer melhor o consumidor, né?
Então, foram esses alguns pontos que a gente falou especificamente sobre consumo de vinho no Brasil, né? Uhum. O que essa matéria trouxe de interessante, essa matéria americana aqui, e aí é legal de a gente falar, começar falando então do Trump, né? Essa matéria diz que o efeito do segundo mandato do Trump, ele vai ser profundo no mercado de vinho americano e também vai repercutir no mercado internacional. Por quê? Tarifas, basicamente, né? A promessa enfim, tributar, de criar barreiras para produtos europeus, e aí se inclui o vinho, né? Vai ter bastante impacto, porque os Estados Unidos é um dos maiores consumidores, importadores de vinho no mundo. Então, os Estados Unidos comprando menos vinho europeu, obviamente que desarruma essa cadeia, mexe com preço, mexe com oferta e demanda para todos os outros países, né? Então, esse é um ponto que a matéria diz, olha, inclusive eles falam que esse projeto é uma queda de 13% a 16% nas importações. Olha só que loucura, né? Então, isso pode mexer com o preço que chega nos outros países. E o vinho americano, que já não chegava muito aqui, no Brasil, por exemplo, vai ficar cada vez mais escasso, né? Sim, ficando muito mais caro, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse vai agradar muito a Ana, né, Ana? Que é o seguinte, eles colocam aqui, o segundo principal tendência para 2025. A categoria não alcoólica está pronta para um crescimento significativo. A gente falou várias vezes, né? Que espetáculo! A gente tem repercutido aí mais vinícolas lançando, mais gente falando sobre vinho sem álcool, né? Então eles estimam que essa categoria, que em 2023 movimentou 2,3 bilhões de dólares, olha só, vinhos não alcoólicos movimentaram 2,3 bilhões de dólares em 2023. Sabe quanto é que foi a venda total em 2023? Quanto? 330 bilhões de dólares. Ou seja, muito ínfimo ainda, muito pequeno, né? Às vezes a gente olha o objetivo, assim, o número pode parecer grande, mas é quase nada ainda. Eles acreditam que essa venda de não alcoólicos ela deve aumentar em quase 8% até 2030. E aí um dos entrevistados aqui, um sommelier americano, Master of Wine, ele diz que vai ter mais quantidades de produtos e a indústria está se modernizando para aprimorar o processo. Então, a gente vai ter mais opções e produtos melhores, de mais alta gama, de mais qualidade, né? Para quem, obviamente, está aderindo a um estilo de vida mais saudável, ou de alguém que tem problema de saúde, etc, etc. Então, categoria não alcoólica deve amadurecer. Interessante, né, Ana? E foi um negócio que tu tinha comentado, assim, que a gente achava até não achava bobo, mas achava que não vai comprar um vinho sem álcool, né? Não, tá aí. Mas a gente já falou, né, do vinho, tá aí uma tendência, e também a cerveja, eu tenho visto, né, muita cerveja destilado também. O gin é comum tu achar o sem álcool. Sem álcool, isso é uma... Diz que essa geração do Vicente, viu, o Sica tá falando em nós. Michael, a geração do Vicente é tudo sem álcool, tudo saudável. Mas toma uns corote aí, né, Vicente? Não, às vezes a gente se perde, né? Uns venenos, assim, né? Tem uns radioativos que a gente bebe, assim. Que loucura, hein? Assim, parênteses, agora se fala muito, né? Algumas tendências se falam muito e realmente viram concreto, né? Agora, dentro dessa linha de novos formatos, o vinho em lata parece não ter vingado, né? É verdade. Muita gente lançou vinho em lata, até nessa matéria do Jornal da Band eu fui indagado e fui pesquisar, inclusive. E, por exemplo, no principal supermercado aqui da capital, só tinha uma opção de vinho em lata. E aí eu conversei com um amigo paulista que tem negócio na área do vinho, e ele disse que dificilmente um cliente entra lá no wine bar dele e pede por vinho em lata. Mas é muito estranho. É muito estranho, né? Vamos lá, o que eu acredito, assim, primeiro, que acaba sendo um produto caro. Hoje, se tu calcular o ml da garrafa, tu vai ver que na garrafa é muito mais em conta. E segundo, que eu acho que é um formato que concorre muito com a cerveja, né? E não adianta, cerveja é uma coisa culturalmente que a gente não vai mudar latinha na praia, latinha na balada. Então, eu acho que é bem difícil concorrer pelo formato. Mas, enfim, tem vinícola que ainda lança, mas, de fato, a gente não vê uma grande adesão a
esse modelo que antes era visto como tendência, né? Isso que eu ia te comentar, Mike. Eu já vi muita gente tomar, mas na praia esse vinho em lata. Mas super específico, assim. Foi lá, um dia brincou, tipo assim, não é um hábito que tem tomar o vinho lá, mas levou um dia pra praia. Eu fiz uma pesquisa em lojas aqui da capital também, no sábado passado, eu não encontrei para vender. Não encontrei em loja, fui encontrar só em supermercado. Então também tem isso. O lojista, pelo jeito, não aderiu porque falta alguma demanda aí. A gente comentou aqui outro dia também, Michael, uma que não pegou, teve ali um ensaio uns verões atrás, que era a espumante na praia também, em garrafinha também, não vingou, né, aquela. Se vê pouco, né? Quase não se vê, é verdade. Voltando aqui para a matéria da Seven Fifth Daily, eles falam também que as vendas se tornarão mais inovadoras, personalizadas e experienciais. E por que ele fala isso? A Ana comentou até a nova geração. Diz que tem uma nova geração entrando nesse mercado de consumo de vinho e aí se usando cada vez mais tecnologias e novas experiências para tentar vender o vinho. Outro ponto bastante interessante, e aí a gente também já conversou, mas aqui ele coloca um impacto ainda maior sobre as alterações climáticas. Elas irão acelerar seu impacto e produtores irão acelerar sua resposta. E o principal exemplo para comprovar essa tendência é que a gente entra em vinhedos, né? Mas a verdade é que a mudança climática está cada vez mais interferindo na produção, mudando a produção do vinho. E alguns pontos bem específicos, ele diz que vai aumentar o compartilhamento de técnicas de agricultura orgânica e regenerativa do solo, do meio, né? Ele fala também que as vendas globais de vinho orgânico, que agora estão em 12,4 bilhões, vão aumentar cerca de 10% nos próximos 5 anos, e ele acredita que cada vez mais o consumidor vai estar sensibilizado por isso, procurando produtos que atinjam ou que tenham menos impacto no meio ambiente. E também fala sobre novas regiões, o consumidor buscando vinhos de regiões mais frias e elevadas, que tenham menos impacto dessas mudanças climáticas. Porque o que acontece? Tu vai ter safras, produtos mais estáveis, né? Coloca 4 exemplos. Sierra de Gredos, na Espanha, uma região que nós ainda vamos falar aqui. Ela fica a 1 hora de Madrid e está fazendo vinhos excelentes. Monte Etna, na Itália, já conversamos alguns programas atrás. E no Novo Mundo, ele destaca a Patagônia, na Argentina, no lado argentino, e Otago, na Nova Zelândia. Então, também fala sobre esse movimento em relação a mudanças climáticas. E o último ponto aqui, variedades alternativas em regiões estabelecidas e variedades estabelecidas de regiões alternativas. O que quer dizer isso? E aí ele bota a mudança climática, mas também a inflação, preços excessivos. Ele fala que o consumidor vai cada vez mais procurar novas regiões produtoras, que ainda não tem tanta demanda e ainda tem preços mais acessíveis. E, ao mesmo tempo, as regiões já estabelecidas, tentando fazer vinhos de variedades alternativas, que se adaptem melhor. Dá o exemplo de Napa Valley testando Pinot Grigio, por exemplo. Bordeaux, que alguns anos atrás autorizou a Marcelin como uma variedade dentro da apelação. Enfim, vários movimentos aí tentando, primeiro, fugir das variações climáticas e, segundo, fugir da pressão inflacionária, né? Interessante, uma matéria bem completa. Vou botar mais alguns dados lá no meu Instagram, né, Vicente? Muito então, bem. @vinhosmw, porque tem coisa aqui bacana aqui para repercutir. Vinho de sexta! Vinho de sexta, Vale dos Ares, um vinho verde de Monção e Melgaço, que é uma sub-região ali do Minho, da área do vinho verde. Faz vinhos verdes de alta qualidade. Esse aqui é um 2018, que eu ganhei de uma querida amiga, sommelier, Fábia Ginski, e tô achando maravilhoso. Tá mais geladinho, ó. Tá uma delícia. Se vocês vierem até aqui, ainda dá tempo que eu sirvo 2 taças para vocês. Olha, Ana, já estamos indo já agora. Tá. Então, valeu, Mike. Tamo indo. Tchau, tchau. Espero vocês ali na frente. Bom carnaval e bons vinhos. Se beber, não dirija, Vicente. Muito que bem, Michael Valério. Valeu, muito obrigado. 6 horas, Ana Cássia. Vamos pegar o Uber lá? Vamos. Tchau, então, um beijinho. Tchau, gente.